Rômulo ainda está sem o vídeo aí. Agora vai aparecer. Será que ele está de Lacoste? Tá no ar. Eu tinha feito aqui, eu não tinha... Bom dia para quem está nos assistindo. Sem querer, a gente abriu o sinal aí antes do Wellington Calazans terminar de se aprontar. Tava ajeitando o cabelo, né, Wellington? É o pouco que resta, né, Rômulo? Você tem que cuidar do pouco que resta. Eu uso aqui a famosa pata-pata. Quem não conhece, lá na Bahia, é muito simples. Em Salvador, em qualquer esquina, você compra uma. Toda vez que eu vou ao Brasil, eu trago algumas dezenas de pata-pata para poder... agora vai aparecer. Garantir o estoque. Bom dia para você. Está começando aqui o programa Duplo Expresso, seu programa de informação, comentários e análise política. Eu falo ao vivo, a partir de Estocolmo, capital da Suécia. E apresento com Rômulo Maia, esse que já entrou aí falando. E eu estava brincando, será que Rômulo está de camisa Lacoste hoje? Porque ele ainda não tinha aparecido no vídeo enquanto conversava com a gente, preparando a divulgação do programa. Será que eu acertei? Bom dia, Rômulo Maia! Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para quem está nos assistindo. Tô usando Lacoste, se não tá aparecendo no vídeo não, deixa eu ver aqui agora. Tô usando camisa Lacoste, já falei, tem gente que fala, mas isso é comportamento burguês, pequeno burguês e tal. Pois então, a gente vive ainda numa sociedade capitalista, na verdade. Eu prefiro consumir de maneira responsável com produtos que vêm de fazendas que praticam agricultura sustentável, biológica, que não exploram trabalho escravo, dão condições dignas aos seus trabalhadores e, mais do que isso, uma roupa que não é o que eles chamam aqui de fast fashion, né? Que nem tem fast food, McDonald's, o Bob's, tem fast fashion, que são essas H&M, C&A. H&M eu acho que não tem, pelo menos quando eu saí não tinha no Brasil, mas Zara, são aquelas que você compra que é praticamente um uso, porque você lava na máquina, já está toda estragada, poída e tal, mas é tão baratinho, você vai lá e compra, né? Aqui tem, às vezes em promoção, você compra 2 euros uma camisa, quando está em liquidação, né? 2 euros, 3 euros. Pois é, mas olha o impacto que tem essa produção social, lá com prédio desabando em Bangladesh, matando um monte de gente, como já aconteceu no passado, fornecedores dessas grandes cadeias europeias, com algodão transgênico cheio de agrotóxico, acabando com o lençol freático e as terras da África, que são ali a África, o oeste da África, que são grandes exportadores de algodão. Então, eu prefiro consumir de uma maneira sustentável e responsável. Enquanto a gente não chegar a um modelo diferente, essa é a maneira que eu encontro de ter o menor impacto negativo sobre o meio ambiente e sobre as condições sociais dos trabalhadores, Wellington Calazans. É isso aí, depois dessa aula sobre indústria têxtil e sobre exploração de mão de obra que Rômulo Maia acabou de dar na introdução, isso é só introdução do programa de hoje, então você percebe que o cara veio fervendo hoje. Tem uma controvérsia aí, eu estou usando a camisa da H&M, que se chama de H&M, né, porque para popularizar, e estou satisfeito também, viu? Baratinha e bonitinha, mas só para você saber. Mas vamos lá. Rômulo, esse papo aqui, ele renderia muita coisa, né? Mas não é tão interessante para o nosso público, porque tem muita gente aí preocupada com o que o Dias Toffoli anda fazendo, tem muita gente preocupada com os próximos passos do Sérgio Moro, com a violência que é crescente no Brasil, e tudo isso nesse momento de terror que está sendo criado para a aprovação da lei que reduz a maioridade penal. Eu falei ontem aqui no programa, e eu gostaria de deixar claro que, quando eu falo isso e faço comparação com outros países, eu não quero dizer que o outro país é melhor e que nós somos vira-latas e etc. Não, não é isso. É porque as boas referências, elas devem ser exploradas, sim. Então, temos bons exemplos de outros países. Por exemplo, a Finlândia. Eu fiz uma reportagem em 2007 sobre o desarmamento na Finlândia. Era comum um jovem na Finlândia pegar uma arma e sair atirando na escola, nas ruas, etc. Porque o porte de armas na Finlândia era liberado. O governo simplesmente recolheu as armas. Hoje, quem tem autorização para caça e tem que provar que tem uma associação com algum grupo de caça e que frequenta e de que tomou curso, enfim, essas coisas todas, né? Tudo muito regulamentado. Aí essas pessoas ainda podem ter. E mesmo assim, não é para ter arma em casa, é para ter arma numa área
próxima da área da caça. Tá? E na oportunidade entrevistei a ministra responsável, não me lembro agora, porque já tem tanto tempo também, por essa iniciativa. E ela falou simplesmente: caiu a zero. Cortamos o porte de arma, caiu a zero o número de chacinas e de ataques de insanidade que batiam em algumas pessoas com depressão, e algumas pessoas queriam se matar e queriam levar, para se encorajar talvez, ou para entrar na história de alguma maneira, levar algumas pessoas com elas. Isso acontece quando o porte de arma é fácil. Então, eu vou pegar, claro, o exemplo da Finlândia, um exemplo que eu conheci de perto, que eu conversei com as autoridades que discutiram profundamente. Não dá para discutir o nível intelectual e de educação do finlandês, que é o melhor do mundo, um dos melhores do mundo, com o do Brasil e com dos políticos brasileiros. Me desculpe, não é complexo de vira-lata, não, isso é uma verdade que pulsa, que salta aos nossos olhos. Né? Então, eu tenho que pegar o bom exemplo. Né? Então, outro exemplo, eu mencionei aqui no domingo, que foi o exemplo da Suécia, que fechou 5 presídios por falta de preso, porque aqui o povo está ocupado trabalhando. Aqui ninguém está querendo saber o que o outro está fazendo na cama, no quarto, na sala, na cozinha. Ninguém está querendo saber, cada um quer cuidar da sua própria vida. E as pessoas aqui estão ocupadas trabalhando. Quando o Brasil tinha uma taxa de desemprego baixíssima, uma das menores do mundo, eu lia no noticiário da Globo e de outros, à distância aqui, e de outros órgãos do PIG, Partido da Imprensa Golpista, que isso era ruim. E tinha pobre de direita, porque eu tenho que falar assim mesmo, pobre de direita, aquele que não tem nada, que defendia a Globo, Miriam Leitão, agora que está no desemprego. Vá se apegar a Miriam Leitão, vá pedir que a Miriam Leitão bote pão na sua mesa. Vá pedir ao pastor que disse que aquele milagre econômico que aconteceu durante um período do Brasil era coisa de Deus. Ora, pode ter sido coisa de Deus, mas porque ele iluminou alguns políticos, talvez, né? Já que você quer jogar Deus na história. Gente, é o seu envolvimento. Olha, você que está me assistindo, você tem responsabilidade sobre esse cenário atual. De alguma maneira você errou, assim como eu errei, assim como o Rômulo errou, eu já falei isso. E para não falar aqui que apenas os exemplos estrangeiros são dados como referência e que a gente tem complexo de vira-latas, eu falei também, na verdade quem falou foi Maria Eduarda Freire no domingo, o exemplo dos Estados Unidos, aquela população carcerária dos Estados Unidos, Rômulus, que aquilo ali virou uma indústria. A privatização dos presídios virou uma indústria. Quando a pessoa nasce pobre e preto nos Estados Unidos, isso há muito tempo, essa pessoa já está condenada a viver naquele mundo paralelo dos presídios. No Brasil vai ser assim. Então esse pessoal que está vibrando com maior idade penal, que vai ser reduzida, que está vibrando com todos esses absurdos, dizendo que direitos humanos é para humanos direitos, a conta vai chegar. Pode ter certeza, você não vive numa ilha. Você não tem jatinho para viajar para Miami, para passar fim de semana e fazer compras sem ser abordado pelo pobre, pelo faminto e etc. Essa conta vai chegar. Pode ter certeza. E a sua burrice vai ser revertida em violência contra você mesmo. A ignorância, o clamor por sangue, tudo isso que está acontecendo no Brasil, estimulado pela Globo e pelo PIG, e que agora vai começar a fazer reportagem dizendo que a violência é isso, para encher a sua vida de violência, como se você estivesse dentro de uma guerra, e está, de certa forma, porque você permitiu que isso acontecesse. A existência da Globo no Brasil é uma permissão sua? E você, como escravo da Rede Globo, é uma permissão sua? Então, você vai pagar essa conta. Agora, vamos ver se repórter da Globo vai conseguir sair também com o microfonezinho da Globo na rua para fazer entrevista. Não é? Ou dos outros órgãos de imprensa. Vamos ver se isso vai ser uma coisa normalizada. Eu quero saber se você que está me assistindo vai chamar de ladrão, de bandido, um pai de família que olha para a mesa, não tem nada para comer, olha para o bolso, não tem um centavo, e que no desespero vai partir, é natural do animal, não vou nem dizer mais do ser humano, que nessa condição a pessoa perde a condição de ser humano. É o animal que precisa sobreviver, vai fazer qualquer coisa, vira lei da selva.
Estão querendo legitimar isso aí no Brasil. Povo contra povo, enquanto uma casta de privilegiados rouba o país, entrega o país ao estrangeiro e vive de comissão, e ainda se diverte com a miséria do outro. Eu me lembro dos comentários das pessoas mais riquinhas que eu tinha acesso, logo que eu comecei a minha carreira na área de comunicação, que riam dos dentes cariados das pessoas no sorriso, que riam da sopa de prego de uma reportagem que eu vi. Ah, pô, o cara tá tomando sopa de prego. Eles riam disso, minha gente, enquanto eu chorava. Entendeu? Estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não, mas eu tenho sensibilidade e isso eu me orgulho disso. Agora eu transformo minha sensibilidade em raiva. Ao invés de ficar chorando e lamentando pelos cantos, eu reajo. Eu espero que o brasileiro pare de ser cordeirinho e reaja também. Todo mundo roubando, todo mundo se dando bem, uma esquerda fuleira que não existe, que quando não está no poder, escrevi agorinha no Twitter, marquei você, Rômulo, em homenagem a Dias Toffoli. Quando não está no poder, vive ali fazendo os arranjos, os alicerces para crescer. Quando chega no poder, empregado do banco. É isso que nós temos. Eu falei ontem aqui, algumas pessoas depois mandaram mensagem, pô, você baixou o nível, esse negócio de mercado excitado, poderia usar outro termo, você falou livro de putaria, é o que isso? É o que então? É um Kama Sutra. Pronto, melhorou para você? Ah, se lascar, Rômulo, é você. Ô, Wellington, você falou Kama Sutra, eu ia falar sobre essa questão do porte de arma, mas aí eu tenho que fazer uma dica cultural de uma série que eu tô assistindo do Netflix. Não é para fazer propaganda, mas porque a série é muito boa, com uma atriz de quem eu sou fã, que chama Gillian Anderson. Quem assistia a série Arquivo X vai lembrar dela, a eterna agente Scully. Eu discuti até que isso aí foi uma bênção, mas também foi uma maldição, esse personagem, porque ela é uma atriz de um talento excepcional e ela ficou caracterizada com aquele personagem. Certamente foi o que deu um pé de meia, que ela não precisa mais se preocupar com dinheiro o resto da vida, mas de fato ela não foi explorada em nível dramatúrgico como poderia ter sido, porque ela tá excelente, ela não é nem a principal da série, ela é só uma atriz coadjuvante. Ela é só uma atriz coadjuvante na série, mas está muito boa. E a série chama Sex Education, não sei como é em português, educação sexual. Série britânica, ela aliás tem essa capacidade de falar o inglês. Ela é canadense, mas ela fala o sotaque britânico há muito tempo. Ela faz séries da BBC e tal, como se britânica fosse. Eu assisti só o primeiro, aliás, já estou no segundo episódio, muito bom. Mas se eu falar de Kama Sutra, eu lembrei disso, fica a dica cultural para quem quiser assistir. Agora, com relação ao porte de arma, eu confesso que a minha opinião evoluiu ao longo do tempo. Aliás, ela involuiu, porque eu não tenho opinião formada. Na época do referendo, eu aderi àquela campanha da grande imprensa junto com o governo, achava o desarmamento bom, inclusive na minha família. Eu fui criado numa casa em que tinha revólver em casa. Meu pai tinha... acho que meu pai tinha 2 revólveres em casa, mas ele, de uma maneira muito responsável, sempre ficou dentro de como se fosse uma daquelas pastas Samsonite, aquelas que não dá para quebrar, com código. Eu nunca vi o revólver, eu sabia que tinha no quarto dele, no armário lá em cima. E aí o que aconteceu? Naquele referendo, meu pai pegou as armas dele, que eram legalizadas, tudo, e entregou lá. Teve aquela coisa, né, o pessoal entregar para passar aquele, como chama aquilo, aquele aplanador, aquela coisa em cima, destruindo e tal. Ele achou bom e tal, e assim, naquela época eu era a favor. Aí veio, agora saindo do ponto da questão de fundo, mas do ponto político. Aquela foi a primeira vez em que a grande mídia brasileira foi derrotada, a Globo principalmente, porque a Globo aderiu de corpo e alma à campanha do desarmamento e o referendo. Ela foi derrotada pela população brasileira, de alguma forma. Ali, realmente, todo o establishment, a direita, a esquerda, era um consenso, e só forças muito minoritárias eram contra. Foi derrotada. Então, ali, pela primeira vez, foi a prova conceitual de que a grande mídia brasileira não tinha mais totalmente o controle da narrativa. De alguma forma, o boca a boca, alguma coisa ali. Ainda não tinha WhatsApp, ainda não tinha redes sociais tão desenvolvidas. Isso foi em 2005. Eu acho que o Orkut começou em 2004, por aí, mais ou menos, no Brasil, a difundir. Então ainda era uma coisa incipiente, mas de alguma forma ali já era um prenúncio de que o establishment político-comunicacional não conseguia mais garantir resultado de eleição no Brasil. E aí isso veio se confirmar depois com a reeleição do Lula, mesmo depois, porque 2005 é o mesmo ano do
o suposto escândalo do Mensalão. Aí não conseguiram impedir a reeleição do Lula, depois ele eleger sucessora, etc. e tal. Mas aí o que acontece? Hoje em dia, eu tenho dúvidas por quê? Primeiro, a questão empírica. Assim, a questão, você olhar os números, a experiência. Houve alguma diferença efetiva em número de assassinatos por arma de fogo no Brasil nesse período em que, teoricamente, não há posse de arma? A gente sabe que essa lei é para inglês ver. Tem muita gente que tem arma clandestina aí matando. Então, essa questão de dizer, agora vai explodir, eu não sei se vai alterar tanto assim, empiricamente, olhando só os dados, eu não sei se vai alterar, porque hoje em dia, é como você falou, primeiro que a gente já tem pena de morte sumária nas periferias, sempre teve. Isso foi um choque para mim quando eu entrei na faculdade de Direito, na primeira aula de Direito Penal, Direito Especial, lá na faculdade de Direito da UERJ, o professor chegou e falou, não, tem gente aí que é a favor de pena de morte. Pena de morte já existe, aqui é sumária, aqui, ó, porque na UERJ, inclusive, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da janela você vê o Morro da Mangueira, favela, ele apontava, ó, ali tem toda noite tem execução sumária. Então, e de vez em quando a gente ouviu os tiroteios do próprio... já teve até a ocasião da faculdade suspender a aula porque a chapa esquentou ali na região. Então, empiricamente vai alterar muita coisa? Não estou muito certo disso. Vamos aguardar. Eu queria ver, até a gente pode pegar a série histórica, até o desarmamento e depois se mudou. Está tão alta a taxa de homicídio no Brasil, 60 mil por ano, que eu acredito, tendo a acreditar que realmente não teve nenhum impacto concreto essa medida do desarmamento. Eu, conceitualmente, sou a favor do desarmamento, viver como eu vivo na Europa, na certeza de que as pessoas não estão armadas, eu prefiro. Aliás, a Suíça é um caso sui generis, porque aqui ela é sempre usada pelos entusiastas da liberação de armas, falando, na Suíça todo mundo não só pode, como todo homem tem uma arma em casa, porque a Suíça ela não tem um grande exército regular e, na verdade, toda a população masculina do país é membro perpétuo da vida das Forças Armadas a serem convocadas em caso de necessidade. E quando eles fazem um treinamento lá com 18, 19 anos, aqui é muito comum quem anda de treino na Suíça, você sempre vai ver os meninos assim na cidade, né, final da adolescência, vestidos de aquela roupa camuflada, e normalmente eles passam a semana fazendo esse serviço e sexta e sábado eles lotam os trens porque estão indo de volta para suas casas e eles andam com um fuzil de guerra, assim, você vê dentro do trem todos com um fuzil de guerra e eles vão ficar com aquela arma para sempre. Naquele serviço que, na verdade, vamos explicar aqui que não é um ano como seria no Brasil. Todos são obrigados a fazer, mas é uma coisa assim, tipo, 2 meses, um ano, 2 meses, outro. Enfim, eles colocam nas férias. Encaixa cada férias de verão por ano, alguma coisa que eles botam o serviço militar de uma forma que não altera o planejamento de vida da pessoa, mas é uma coisa mais diluída ao longo do tempo. Eles ganham esse armamento que eles vão ficar para sempre. Então eles vão aprender a limpar o fuzil, desarmar e tal. Só que aí todo mundo fala, pô, mas na Suíça todo mundo tem arma de guerra em casa e você não tem tiroteio, nada disso. Mas a Suíça controla estritamente a munição. O cara tem arma lá para ficar na parede, porque a munição ele não pode comprar. Então também aqui é como se não tivesse o porte de arma, porque é uma arma sem bala. Agora, como eu falava, eu preferia morar, por exemplo, na Inglaterra, num local como a Inglaterra, em que sequer a polícia anda armada, em Londres, eles só andam com cacetete. Eu acho sensacional. O Japão também tem um controle estrito. Se fosse. Agora, no Brasil é uma ficção. É isso que eu tô falando, uma ficção. A gente já sabe que tá todo mundo com arma. Tá? Então, assim, é meio que uma discussão meio descolada da realidade. Essa de falar, tá todo mundo armado. Então, assim, é meio... Agora, essa outra questão também. Então, eu já fico assim, primeiro com essa questão empírica de olhar se realmente há um impacto do ponto de vista de política pública com relação a isso. Agora, outra dúvida que eu tenho é o pessoal mais à esquerda que fala que população armada, a população civil armada, é um passo para a revolução. Eu não sou revolucionário, eu sou social-democrata, eu sou a favor da luta institucional, sei das suas limitações, inclusive ficou muito claro nesse último período no Brasil político, até por isso as nossas posições se aproximaram da esquerda revolucionária, mas no caso que a gente achava que para chegar a um acordo era preciso radicalizar. Eu não sou a favor de revolução, muito menos armada. Eu acho revolução cidadã, o conceito de revolução foi expandido. Então, por exemplo, uma revolução cidadã, como foi na Islândia, uma revolução cidadã, como foi no Equador, inclusive quem criou esse nome foi o Rafael Correia, evidente que eu sou a favor, né? Uma revolução da
Agora, revolução violenta eu nunca fui a favor. Eu acho, inclusive, é algo que até daqui a pouco a gente vai ter a Patrícia Wauquiez para conversar com a gente, é algo que foi extremamente ilustrativo quando eu vim morar na parte francófona da Europa, digamos assim, é que nós que estudamos no Brasil, graças à historiografia marxista, a gente tem uma visão muito positiva da Revolução Francesa, né? Assim, muito como se, e não vê o trauma nacional que foi e o legado. E quando você vem ver aqui, é muito mais nuançado, acho que existe em português nuançado, tem muito mais nuances, o balanço daquilo, da fase do terror, inclusive outras coisas, o radicalismo de uma certa fase. Por exemplo, a execução do rei e da Maria Antonieta é vista, assim, pode-se dizer quase consensualmente, como um barbarismo. Não havia necessidade de matar, não deixa de ser um assassinato, não havia necessidade de matar aquelas pessoas, inclusive com acusações falsas. Foi um lawfare, inventaram que estava conspirando com o estrangeiro para invadir coisa e tal. É visto dessa forma. Agora, o pessoal fala, olha, a população armada, civil, é um elemento de dissuasão contra o Estado ou potências estrangeiras, ou qualquer que seja, de vir fazer uma mudança de regime ou de sacanear a população, porque sabe que vai ter reação. E aí eu lembro que o Hugo Chávez, já passo para você, olha, então eu lembro que o Hugo Chávez armou a população dele. Armou, e toda vez aí que teve tiroteio na rua e conflito com aquele pessoal golpista da direita, é terrível, tem sangue, mata gente, mas de uma certa forma, isso é um freio. O pessoal sabe que se invadir a Venezuela, não basta corromper como eles estão tentando, não tenham dúvida. Estão tentando corromper general, almirante, brigadeiro da Venezuela há muito tempo para dar um golpe no Maduro. Certamente eles sabem que não vai ser tão fácil, porque não basta fazer ali um acordo de cúpula, corromper a cúpula das Forças Armadas, porque, primeiro, a ideologia nacionalista está emprenhada no grosso das Forças Armadas e a população está armada. Lá nas favelas, o cara deu fuzil, arma de guerra pro pessoal. Então, assim, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada com relação a essa questão do porte de arma, embora eu saiba, como eu disse, eu concordo que eu prefiro viver num lugar em que ninguém tem arma como aqui. Agora, opinião formada sobre o contexto brasileiro, o que seria melhor, eu confesso que eu não tenho ainda. Pois é, Rômulo, eu vou chamar a Patrícia, que já chegou daqui a pouquinho, Patrícia, só mais um minutinho para eu concluir aqui. Eu quero dizer o seguinte, se aquilo que a gente ainda, por lapso, né, porque foi condicionado a chamar de esquerda no Brasil, mas que é isso aí que a gente tem, esse entulho que a gente tem, não tratou das conquistas sociais como uma evolução do cidadão, do seu papel enquanto ser humano primeiro, enquanto cidadão, se ele não teve consciência do seu crescimento, de que aquilo ali foi o fruto de uma relação sociedade-estado, o armamento no Brasil, nesse momento aí, é apenas a formação de um exército fascista de bolsomínios que sairão do WhatsApp com o ódio para as ruas. O objetivo é um só, é o caos social. Ontem eu fiz questão de antecipar, inclusive eu peço desculpas até ao Carlos Krebs, que do ponto de vista técnico reclamou e está coberto de razão, mas eu estava hiper cansado, já era quase 1 da madrugada para mim aqui, depois de ter feito 1 milhão de coisas ao longo do dia. Eu não consegui alinhar a batida da boca do vídeo com o áudio do Paulo Gamba, mas publiquei a opinião dele sobre o Congo Democrático. Tá? Porque eu estava tão cansado que não aguentava mais. Postei do jeito que veio. Resultado. Eu escrevi aquilo que eu penso e que, por experiência de conhecer as diferentes realidades, certo? Eu vejo como é que estão as coisas no Brasil. O Brasil caminha para ser um grande Congo democrático. Se você não conhece a realidade do Congo democrático, faz o seguinte, pense num saco cheio de gatos dentro. É isso. É o Congo democrático. Agora, o que chamam de esquerda no Brasil está discutindo a pauta de Oslo, capital da Noruega. A pauta que eles imaginam que seria o debate de Oslo, porque eu moro aqui ao lado. E a pauta de Oslo, sabe qual é? Petróleo. O que fazer com o fundo de petróleo para reduzir a carga horária dos trabalhadores? Essa é a pauta do momento em Oslo. Resultado, a esquerda fuleira que a gente tem
debate uma coisa que não existe nos países nórdicos, e o país está caminhando para ser o Congo democrático. Então, você que está me assistindo, comece a ler sobre o Congo para saber como é que vai ser o seu futuro, se você não reagir. E a gente vai agora chamar Patrícia Wauquiez, que também, como o povo do Congo, fala francês, porque está em Paris, capital francesa, e o Congo não foi colonizado pela França, mas foi pelos belgas, foi uma das piores misérias de colonização que nós temos na história, assim, as mais absurdas histórias de humilhação a um povo foi a colonização belga com o pessoal do Congo. E je vais parler avec Patrícia Wauquiez. Romulus, liga o microfone dela aí. Patrícia, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Et vous? Não, bom, bom dia aí para todos os expressionautas, bom dia Wellington, bom dia Rômulus, Carlos Krebs, York, Camila e todo mundo que tá assistindo a gente aí logo cedo. Feliz ano novo a todo mundo. E, bom, já entro assim no meu tópico, posso falar rápido? Jogue duro. Bom, eu não vou ficar falando aqui do que está acontecendo aqui na França, que os coletes amarelos estão indo para a 10ª manifestação. Eu acho que o que é importante a gente destacar é como que a gente, o que está acontecendo aqui que a gente pode aproveitar para o Brasil. Ou o que eles conseguiram desmascarar, ou o que a gente pode constatar como fato, que são provas de que não existe essa teoria da conspiração e que o mundo é bem mais perverso do que o que a gente imagina. Por exemplo, uma das primeiras constatações, o governo mente. Por exemplo, o número de manifestantes de todas as manifestações de todos os sábados, publicado pela fonte oficial do governo, é muito mais baixo do que o número de manifestantes real nas ruas. Como que a gente sabe disso? Pelo efetivo da polícia. Não dá para ter 80 mil policiais nas ruas para 150 mil manifestantes. Quer dizer que eu vou ter um policial para cada 2 manifestantes, ou um manifestante e meio para cada um policial. É um pouco... Fora isso, o governo foi a maior fonte de fake news. Ele inventou coisa que não existia. Por exemplo, eu tenho que, para eu manifestar, eu tenho que pedir a manifestação 3 meses antes da manifestação. Tem que pedir autorização para a manifestação 3 meses antes da manifestação. 2 mentiras completamente deslavadas. Outra coisa foi, o governo trabalha para o grande capital. Esse governo hoje é um governo neoliberal. Por quê? Porque ele não teve piedade do povo e ele tomou todas as medidas necessárias para favorecer uma elite, porque ele acredita que se ele favorecer a elite não vai aplicar esse dinheiro que ela deixa de gastar nos impostos nos paraísos fiscais. Ele acha que, o discurso dele, ele acha que esse dinheiro vai ser reinvestido na produção, quando a gente está num capital, hoje em dia, que é um capital essencialmente financeiro. A gente tem aplicação em banco, que dá mais retorno para investidor que aplicação em produção. Esse é um capítulo à parte, mas, bom, o governo, essa é a teoria do Rui Simon, que a gente já falou disso num programa aqui, mas quando ele tirou esses impostos, ele deixou de arrecadar, e quem continua pagando imposto ainda é a classe média e a classe baixa. Ou seja, é uma distribuição de pagamento de imposto completamente desigual. A grande mídia mente, a grande mídia está a serviço do governo, que está a serviço do grande capital. Ou seja, o que mais revoltou os coletes amarelos foi constatar, por exemplo, a gente fala que a grande mídia, por exemplo, a Globo News, mente. Mas todo mundo fala, imagina, eles são imparciais, ou, ok, eles têm uma visão um pouco mais à direita das coisas, e eles não são completamente honestos. Não, eles são mentirosos.
E isso gerou uma enorme revolta, porque o pessoal está manifestando, tem muita gente na rua manifestando, e o que passa na TV é uma coisa completamente editada, completamente diferente do que realmente está acontecendo nos dias das manifestações. Fora isso, tem 2 tipos de manifestações: as manifestações que acontecem todo dia nas rotatórias das grandes estradas, em pontos completamente esquecidos pelo governo na França, e as manifestações de Paris. As manifestações de Paris são completamente editadas, espetacularizadas pela mídia, porque precisa condenar esse movimento. E, na verdade, o que tem acontecido é a polícia encurrala as pessoas, ela joga as bombas de gás lacrimogêneo com as pessoas encurraladas e as pessoas se revoltam. Teve um caso na semana passada, por exemplo, de um boxeador profissional que desceu o cacete, deu um apanho, bateu muito num policial completamente armado como Robocop. Ele botou o policial no chão. E ele está sendo condenado, porque uma outra coisa que seria até legal a Marília Eduarda explicar isso, que contra o Estado não existe legítima defesa, ou seja, ele estava com a sua família manifestando pacificamente, chegou um bando de policial, começou a bater em todo mundo, inclusive na mulher dele, que estava junto na manifestação, e ele foi defender a galera. Então, assim, e uma outra coisa, você não, uma vez contra o Estado, você não tem legítima defesa, você não pode agredir um policial. Então, esse é um outro ponto, o direito de polícia só do Estado. Ô, Patrícia, desculpa Oi. interromper só sobre essa questão aí. A imagem é épica, eu não sei se no Brasil chegou a ser divulgado isso. Eles estão tipo uma coisa, parece uma ponte, né, Patrícia? Então estão realmente Isso, é em cima de uma encurralados. ponte. Eles estão realmente encurralados. Aí tá vindo aquele pessoal, tropa de choque, com escudo, capacete, cacetete, descendo o cacete. O cara assim, foi assim, começou. E ele dá soco até assim, né? Tal, não sei o que, aquela coisa bem de boxer mesmo. Ele foi boxer profissional até, foi campeão da França, salvo engano. Aí o que aconteceu? Ele foi processado, preso imediatamente, né? Aí o pessoal começou a fazer uma vaquinha online para dar o dinheiro para ele poder se defender e pagar a multa, eventualmente, que ele seja primeiro advogado. Não, primeiro assim, era para ajudar ele. Aí o pessoal achava que era para ajudar a pagar a multa. Aí já disseram que é ilegal. Na França você não pode fazer vaquinha para ajudar a pessoa a pagar a multa. Então seria só para pagar os advogados de defesa. Só que foi um sucesso, assim, o pessoal, todo mundo começou a dar o apoio porque a população se manifestou. Aí o que o partido de direita fez? Criou uma vaquinha fake dizendo, não, vamos apoiar os policiais, a vaquinha dos policiais. E aí, disse, o pessoal viu, não sei se você viu isso, Patrícia, que a vaquinha dos policiais tava ruinzinha, né? Ninguém aderindo. Aí de noite, um bando de robô entrou e aí bombou a vaquinha da polícia, do partido da direita. A pessoa falou, que coisa fake, ridícula e tal. Mas o governo tá jogando muito com essa oposição, assim, ou você é a favor dos policiais. O governo, que é a direita enrustida, e a direita tradicional também, que foi quem lançou essa vaquinha. Então, assim, ou você é a favor da polícia, ou você da ordem e tal, ou você é a favor deles, né? Quando, na verdade, os policiais estão sofrendo também. A gente já viu várias reportagens ao longo dos anos do nível de exploração que eles estão tô falando o baixo ali mesmo, o operador, né, da segurança pública, ele que está na rua, eles estão super explorados, vivendo tão numa situação tão precária laboral quanto o restante da população, e estão sendo usados ali um contra o outro mas essa imagem que a qual a Patrícia está fazendo referência realmente foi épica, algo muito interessante, né, Patrícia? Não, e aí uma outra coisa, não sei se você está sabendo também, no dia seguinte, eles chegaram a arrecadar acho que 300 mil euros, alguma coisa assim, e uma secretária do governo contatou o site responsável e pediu para cancelar, e acabou com a vaquinha. E ainda ficaram fazendo lavagem cerebral da galera na mídia, falando que era uma afronta, que isso era contra. Só que ninguém conta que ele estava defendendo a galera que a polícia veio bater de graça. Ninguém fala isso. E a revolta contra a Globo News daqui, que é a BFM, tá um absurdo. E assim, para a gente ver que não é inocente. Uma outra coisa que tá ficando evidente é todas as medidas neoliberais que são altamente impopulares, elas só conseguem ser implementadas com repressão.
Então, aí a gente começa a se perguntar, que raio de democracia é essa que o governo tem que usar ele está completamente surdo e ele tem que usar a força da repressão para que a população aceite o que ela tem, as medidas que ele está impondo. Aí vem uma outra questão. Como que que democracia é essa que a gente vota e que é como se a gente embarcasse, se a gente comprasse um ticket, um bilhete de avião, uma passagem de avião, embarcasse num voo e a gente está todo mundo dentro do meio. Eu não falo mais barco, porque barco a gente pode pular no mar. No avião a gente não tem como. Então a gente embarca todo mundo junto e se tem terrorista como piloto, nesse caso o terrorista é o presidente, que quer desvirtuar, mudar o rumo do avião e levar a gente para um outro lugar, ninguém tem como fazer nada. E o que eles estão se perguntando aqui, agora, o que mais interessa, todo mundo deixou de lado o imposto sobre fortuna, a questão mais importante que eles estão reclamando, que eles estão reivindicando, que eu acho que é importante mesmo para nós brasileiros pensarmos nisso também, é como que a gente controla essa democracia, esse poder de uma vez depois da eleição. Porque a gente viu que a gente tem a experiência, por exemplo, que eles fizeram impeachment, a gente não conseguiu fazer nada, a população, uma vez que eles se colocam de acordo, legislativo e executivo, a população não tem mais poder para fazer nada, mesmo o legislativo, quando eles têm maioria no Congresso, ninguém consegue, a gente assiste de braço cruzado. A única alternativa para a gente é manifestar na rua, mas poder de controle sobre quem está no poder, a gente não tem. E aqui o que eles estão mais pedindo é um referendo de iniciativa cidadã, que você consiga você consiga, por exemplo, aqui eles estão falando em 700 mil assinaturas sobre um determinado tema e que esse tema seja proposto à população para votar um referendo. Eles tiveram a experiência de 2005, que, apesar da população ser contra o tratado, a União Europeia fizeram depois artimanhas para inserir, porque era a vontade da elite, mas uma verdadeira percepção do povo aqui que não tem mais poder, ou seja, tem alguns autores americanos que falam democracy was hijacked, a democracia foi sequestrada, e uma vez que ela foi sequestrada, como que a gente tem ela de volta? Patrícia, é mais grave no caso da França essa questão das pessoas não serem representadas em sequestro, porque o voto para o parlamento é distrital, então um voto majoritário e não proporcional, em 2 turnos, ainda por cima, que torna mais grave essa questão. Então, nesse caso, uma grande parcela da população que vota, e aí a gente tem que reconhecer, vota inclusive na extrema-direita, a Marine Le Pen teve lá por volta de 20% no segundo turno, teve quase 40%, essas pessoas não estão representadas no parlamento, né? A Frente Nacional tem 15, 12%, da mesma forma que Jean-Luc Mélenchon teve 20% numa eleição majoritária e a bancada dele não chega nem perto de 10% do parlamento, né? Porque o parlamento tem 500 e pouco, não é nem 50, ele tem acho que 15, né? 11. Então há uma distorção muito grande da representação e sempre eles, nas reportagens na França, eles querem mostrar onde que funcionaria esse modelo do referendo de iniciativa popular. Eles mostram aqui na Suíça que de fato tem essa iniciativa em que a população, recolhendo assinatura sobre qualquer tema, ela pode primeiro propor uma lei, então ela tem um poder de iniciativa, e também propor um referendo, e o referendo pode revogar uma lei que está em vigor, pode impedir um tratado internacional, como, por exemplo, aconteceu recentemente, coisa de uns 3, 4 anos atrás, com relação ao acordo de livre circulação de pessoas entre a União Europeia e a Suíça. A população se opôs a isso. Aquela questão da faca dos 2 gumes também, porque, inclusive na França, alguns acadêmicos estão dizendo isso. Mas isso favorece as pautas populistas, porque, dá um exemplo aqui na Suíça, um referendo que passou foi para proibir a construção de minaretes, então você pode ter mesquita aqui, mas não pode construir minarete. E eu não conheço
direito à questão teológica muçulmana nesse aspecto, mas dizem que o minarete ele simboliza toda vez que naquela expansão islâmica ali do início, no século VII e tal, toda vez que eles conquistavam uma terra nova, tinha que botar o minarete. Então, o minarete é um símbolo de dominação, algo assim. Logicamente, é algo histórico que eles resgataram só para usar de uma forma retórica na campanha. Vai falar, não, você pode ter mesquita, mas não pode ter um minarete, porque isso afrontaria e tal, seria uma questão de conquista. Aí passou uma já de imigração mais dura, outro referendo também, esse impedindo a livre circulação de pessoas com a União Europeia, que, mais uma vez, é um desses exemplos que a gente falava há pouco do referendo do desarmamento, era em que todo o establishment político, fora o partido de extrema-direita que chamou esse referendo, todo o establishment político e o empresariado era contra, eles queriam o livre trânsito de pessoas. Eu já falei aqui que imigração é uma pauta do capital, mas eles foram derrotados pela população. Então, é uma faca de dois gumes, porque nem tudo que a população vai querer, você vê, se você botar no Brasil referendo pena de morte, vai ganhar de lavada. Então, nem sempre você tem um referendo de iniciativa popular, você vai gostar do resultado. Agora, essa é a questão, é democracia ou não é? Né? Você tem medo, medo dessa discussão popular? Aí que fica a dúvida, né, Patrícia? Só que aí, para um dos caras que um pensador, ele é um professor de um colégio, mas ele é um intelectual muito, eu acho ele muito perspicaz e ele veio com essa ideia, foi ele que criticou em 2005, foi ele que divulgou. Uma outra coisa que ele alerta, que é o Etienne Chouard, aliás, destruíram a pessoa dele completamente, mas destruíram, eles não tinham argumentos contra o que ele falava, então resolveram mais destruir a vida dele, destruí-lo. Mas ele continua. As pessoas têm uma resiliência grande, mas em todo caso, uma coisa que ele fala e que eu acho muito certo é que a gente só consegue ter isso a partir do momento que a gente realmente democratizar a mídia, porque aí a gente vai precisar ter um espaço democrático para discutir abertamente, realmente, as duas questões, porque o que está evidente aqui é que France Télévision, Maison Radio France, todo mundo, a grande mídia daqui, ela é completamente dominada pelo grande capital. Fala, Wellington. Eu quero falar que o que você e Rômulo estão falando aconteceu também na Espanha. O povo não pode se manifestar. Rômulo morou lá e sabe disso. Na época eu estava frequentando muito. Isso na Grécia também, as leis endureceram. Na Itália, na Argentina, no Brasil, todos os lugares onde os bancos estão assaltando o povo e a nação, as leis são endurecidas para que o povo não reaja. E isso não é democracia, isso é uma ditadura dos bancos. Era só isso que eu queria complementar no pensamento de Rômulo. Não, é exato. E aí a gente fala, então, quer dizer, como que pode ser uma democracia se a gente precisa de tanta repressão policial nas ruas? E é isso que está chocando aqui, porque aqui, teoricamente, seria o país da liberdade de expressão, aqui seria a origem da liberdade, fraternidade, igualdade, e a gente está vendo que as coisas não são bem assim já faz alguns anos. Aí, por exemplo, esse discurso que a França é um país que precisa se adaptar às novas mudanças climáticas. Só que eu até publiquei uma reportagem, um texto no Facebook falando disso, que a gente veio à tona, que faz anos que eles estão destruindo o transporte ferroviário em prol do transporte rodoviário para favorecer a União Europeia. A gente que já discutiu tanto a ferrovia, a implantação da ferrovia nos programas, a gente sabe todos os benefícios da ferrovia em termos de meios de transporte para as mudanças climáticas, em detrimento que o transporte rodoviário não tem, que é o transporte rodoviário, é o transporte que mais agride o meio ambiente, que mais dá problema para a poluição do ar. O Mont Blanc, que é a região dos Alpes, que teoricamente seria uma região de montanha perto da natureza e tal, virou uma região extremamente perigosa, uma poluição do ar gigantesca, as pessoas estão doentes com problemas pulmonares,
porque é por causa da construção do túnel do Mont Blanc e que só passa transporte rodoviário, só passa caminhão de não sei lá quantas mil toneladas lá. Então, é para a gente se perguntar se as políticas públicas realmente estão em benefício da população, do país, do meio ambiente, ou se elas estão favorecendo só uma determinada classe, uma determinada elite que tem o poder e que está ganhando cada vez lucro em cima de mais lucro. Então, são essas questões que estão vindo à tona, que a população está realmente se perguntando, falando, meu Deus, mas as historinhas que estão contando não era exatamente como a gente pensava. Então, e é esse questionamento, fala, desculpa. Não. Estão apertando torniquete na população, no pescoço da população. É um garrote, né? Um garrote no pescoço da população. E ela está se vendo cada vez mais cerceada e com menos direito de se opor a isso. Então, eu queria perguntar para você, Patrícia, a gente tempos atrás discutiu aqui, né, qual seria a origem daquela questão artificial da mobilização inicial dos coletes amarelos, tinha aquela questão de vídeo, né, viralizado muito rápido e tal. Todo mundo sabe que teve um impulso ali que a gente não sabe muito bem de onde veio. Aí eu falei naquela época a hipótese de que aquilo se não foi criado pelo governo, pelo menos no segundo momento a reação foi tentar se apropriar daquilo para tentar dividir a oposição, e agora a gente vê a confirmação, isso eu já falava lá atrás, que eu achava que vinha a eleição, né, para o Parlamento Europeu e eles podiam lançar uma lista, já está quase confirmado isso, que eles devem lançar uma lista para a eleição europeia, que é agora, daqui a pouco. E o partido mais prejudicado nisso é a Frente Nacional, porque eles entram ali concorrendo no mesmo local, prejudica um pouquinho a França Suíça também, mas o que mais prejudica é a Frente Nacional. E a gente viu a reação disso umas 2 ou 3 semanas atrás, quando veio essa notícia de que eles deveriam lançar, foi apoiado entusiasticamente pelo governo. O governo falou, não, é muito bom que eles entrem, e logicamente foi lamentado pelos chamados extremos, tanto a direita como a esquerda, que entra para concorrer, e aí isso permitiria que a lista mais votada fosse a governista, né, da República em Marcha, do Emmanuel Macron. Você tem alguma nova visão, assim, depois de observar toda a manipulação que foi feita, essa questão deles infiltrarem os black blocs para quebrar tudo e tentar desmoralizar o movimento? Enfim, a gente não sabe se o governo está na origem, mas que o governo soube, a partir do segundo momento, reagir e explorar esse movimento a seu favor, eu acho que está claro hoje em dia. Qual é a sua visão hoje sobre isso, Patrícia? Está meio confuso. Eu ainda não consegui, eu ainda comecei, eu ainda estou na fase de observação, porque tem umas coisas que não encaixam muito. Por exemplo, a história das listas para o Parlamento Europeu, a maioria dos coletes amarelos como é que fala? Não quer. Não quer, eles não querem nenhum representante, eles não querem que ninguém se eleja, eles aceitam as ideias de alguns políticos têm entrada, mas eles não querem. Todo mundo, por exemplo, aquela Jacqueline Murro, que foi uma das primeiras que fez um vídeo, ela formou um partido, ela sozinha, mas a galera falou assim, você está fora. Você não é mais nada. Na verdade, eu acho que os coletes amarelos, eles foram uma maneira, quem organizou esse movimento, porque eu acho sim que ele foi, talvez, para mim, eu ainda suspeito que foi a extrema-direita que iniciou e depois eles perderam a mão, foi uma forma de fazer com que as pessoas que não conseguem acabar o mês, pertencem a várias classes sociais, não conseguem mais manter o nível de vida que elas tinham antes, se juntassem em torno de um símbolo, porque não existe mais operário na França, não existe mais, todo mundo self-employment, como é que a gente diz isso? Autônomo, é todo mundo autônomo. Todo mundo é empresário de si mesmo, todo mundo é uberizado, todo mundo precariado. Então, numa precarização imensa. Então, aquele espírito de classe dos operários não existe mais. Então, o colete amarelo é mais seria uma maneira de juntar quem pensa, quem está com essa dificuldade de acabar o final do mês devido aos impostos e tal, em torno de uma causa. Em relação a uma outra coisa que ficou evidente, o Parlamento Europeu não tem poder nenhum. O Parlamento Europeu, na verdade, ele é uma coisa que
não, as pessoas eles se discutem as leis, mas não é o Parlamento Europeu que decide realmente as leis que vão ser implementadas. As leis que vão ser implementadas é decidido por uma câmara lá de, como é que fala, de notáveis, que são eles que decidem o que vai acontecer, o que não vai. Então, na verdade, o Parlamento Europeu isso foi uma outra coisa que ficou evidente, que para quem se candidata a deputado do Parlamento Europeu, ele tem um status, ele vai ser pago, mas não necessariamente ele vai ter poder para decidir alguma coisa. Não sei se você se você compartilha dessa visão ou não, mas é o que estão divulgando aqui. O Parlamento Europeu ele aumentou muito as competências dele depois do Tratado de Lisboa. Como você explicou essa questão do referendo de 2005 que a França rejeitou, ele era para aprovar a Constituição da União Europeia. Ele foi rejeitado não só na França, como também na Irlanda. Como o establishment queria essa nova reformulação institucional das instituições europeias, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, eles fizeram contrabando, fizeram o Tratado de Lisboa, depois que é de 2007, que é exatamente o texto, é o mesmo texto que foi rejeitado, e fizeram agora a aprovação, não mais é referendo, mas aprovado apenas pelos parlamentos nacionais, onde o esquema manda. Então, foi aprovado na França, foi aprovado na Irlanda, e mas teve alguns avanços, havia muita crítica de que havia um déficit democrático na União Europeia, porque quem mandava era a Comissão Europeia. A Comissão ela tem esse pessoal que é indicado, vem dos governos, mas eles não respondem à soberania popular diretamente, ao órgão assim, similar ao que seria um parlamento, que é o Parlamento Europeu, e aí o poder de iniciativa era só da Comissão Europeia, o parlamento não tinha muito bem poder de veto, e aí por exemplo, acordos comerciais, acordos de livre comércio da União Europeia com outros países, outros blocos econômicos pelo mundo, mas aí para tentar responder essa crítica de déficit democrático, também porque isso tornava a União Europeia cada vez mais impopular no continente europeu, eles aumentaram a competência do Parlamento Europeu e ele pode, hoje em dia, por exemplo, bloquear. Só que isso não acontece na prática, porque são 700 tantos deputados, né? Deputado pra caramba, e na maior parte o pessoal tá no esquema, tanto a direita, né? A direita majoritária europeia, que é eles formam, no Parlamento Europeu, eles formam supergrupos, assim, né? Então tem, por exemplo, o Partido Popular Europeu, seria a direita tradicional no continente inteiro. Tem os eurocéticos, que aí lá o UKIP, a Frente Nacional, tal, isso é uma franja pequenininha. Aí tem a grande direita tradicional europeia, que é o Partido Popular Europeu. Aí tem eu não sei qual é o nome do de esquerda, que seriam os social-democratas, mas assim, o blocão, que é a direita tradicional mais social-democrata, acaba entubando ali, né, faz o pessoal passar toda essa questão. Nunca teve uma oposição verdadeira, embora eles tivessem um poder de veto. É muito difícil que um tratado de livre comércio negociado pela Comissão Europeia não vá ser aprovado depois pelo Parlamento Europeu. Então, de fato, embora no papel ele tenha poder, na prática não funciona bem assim. Então eu concordo com você que o poder de um eurodeputado é bem reduzido e meramente simbólico, né? A União Europeia é uma outra questão que veio à tona com esse movimento e com as medidas com esse déficit no máximo de 3%, essas medidas que restringem a soberania de um país. Então, fala, como é que o povo vai ser soberano se ele está submetido a leis de um grupo de países da qual ele está sofrendo muito para ficar? Então, é um outro debate que o povo quer debater, mas que o Macron nem pensar. Patrícia, nesse caso aí, só comentar esse aspecto da Patrícia, que ela mencionou agora, esse caso, né, do déficit de 3% e outras questões, austeridade imposta, a União Europeia, né, o sonho inicial lá do Tratado de Roma era muito interessante, evitar a guerra, a Europa da livre circulação de pessoas, era um projeto contra a xenofobia e as guerras, perfeito. Só que com o tempo, a União Europeia, as instituições foram totalmente sequestradas pela finança. Então, essa União Europeia que está aí, com a revolving door, né, a porta giratória, o cara um dia está na comissão, no dia seguinte ele está na grande empresa, ou vem da grande empresa e tal, eles estão fazendo há um déficit democrático na representação. Então a população lá no seu país, ela não tem
quase influência nenhuma na decisão que é tomada lá na ponta. Então, o projeto, hoje em dia, como está implementado na União Europeia, é o sonho de consumo da finança transnacional. Você tem uma tecnocracia concursada nessas instituições europeias, na Comissão Europeia, que vai ficar sendo cooptada com captura cultural, na escola, não sei o quê, e depois com porta giratória, que não é eleita e não tem que prestar contas a um poder eleito. Então, assim, é o sonho de consumo da finança transnacional, é esse modelo europeu. Então, nesse momento em que você vê as pessoas tentando sair desse modelo supranacional da União Europeia e resgatar, é pelo menos tem o poder de decidir a política pública, que foi sequestrada por esse modelo. Então, essa União Europeia que está aí, eu me coloco contra também esse modelo, esse tipo de coisa, porque realmente está totalmente, você falava aí no seu tema, né, para sequestro de democracia, está totalmente sequestrado. Então as pessoas têm uma visão de pensar, não, se você é contra a União Europeia, que é a questão supranacional, quer dizer que você é xenófobo. Não, não é isso. Você quer dizer, pode ser também que você seja xenófobo. Agora, pode ser também que você seja simplesmente um democrata, que acha que a decisão de política pública pertence à população e não a um tecnocrata concursado capturado pela finança. Eu já vi isso numa tal esquerda de um país latino-americano bem grandão, né? Que os burocratas do escritório pensam que podem pensar pelo povo. Não é, Patrícia? Você conhece bem essa história. Patrícia, hoje podemos então concluir no seu comentário que vamos ter fortes emoções ainda na França, já que a tentativa de Macron é avançar com o desmonte do Estado e dos direitos da sociedade, e que essa resistência existe hoje uma semente que foi plantada pela extrema-direita, mas que foi apossada pela consciência política de uma boa parte dos franceses. É assim que a gente conclui a conversa, Patrícia? A gente pode concluir assim, e sabendo que ainda tem duas grandes reformas para fazer aqui também, que tem a reforma da Previdência e a reforma dos seguros-desemprego, que é isso que está pegando... Vai pegar da reforma da Previdência, da aposentadoria, vai ser uma guerra. Mas ele se comprometeu, né, a fazer essas reformas, assim como no Brasil. Pois é. É a pauta internacional dos bancos. Patrícia, guarde energia aí, porque está acontecendo também nos bastidores, mas já começou a vazar pela janela uma lama danada no parlamento britânico sobre o Brexit. Então, Brexit. Rômulo que fala bonitão em inglês, assim, Brexit. Então, e o York também. Então, eu queria que você ficasse bastante atenta aos movimentos aí, porque é outra coisa que... Wellington, nesse caso aí é hoje. Hoje a votação chave, a Theresa May, a primeira-ministra britânica... Ela pode cair, inclusive, né, Rômulo? Theresa May, se tiver a pauta dela detonada... Pois é complicado porque ela, há umas 2 semanas atrás, quer dizer, antes do Natal, ela teve uma... Porque a gente tem no parlamentarismo uma moção de censura, em que o parlamento você consegue um voto mínimo e o pessoal fala, não temos confiança nesse daí, e se ele não conseguir a maioria, o governo cai. Só que existe no sistema britânico como se fosse uma moção de censura interna, a partir da maioria, que eles chamam, né, o desafiar a liderança. E o próprio partido dela fez isso, conseguiu as assinaturas para desafiar a liderança, então não mudaria, não teria uma nova eleição, mas ela teria que ser substituída enquanto primeira-ministra por outra pessoa. Aí essa votação, ela ganhou, mas ela ganhou muito apertado, assim, o pessoal falou, não, para ela ficar confortável, ela tinha que ter tido uma votação consagradora. Ela deu uma votação assim, ela passou raspando, então ela está muito fraca dentro do próprio partido dela, e parece que o Partido Trabalhista, que é quem poderia pedir essa moção de desconfiança para chamar uma nova eleição, não tem os votos. Então eles podem fazer, e é um problema, que uma vez que você pede e você não tem os votos, aí você não pode pedir por um tempão de novo. Então é como se ela ganhasse um novo mandato, como se tivesse tido uma nova eleição. Então eles não podem desperdiçar esse cartucho. Então não se sabe, mesmo se ela perca essa votação hoje do acordo, foi o acordo que ela negociou aí durante meses com a União Europeia, o parlamento é francamente contra, muito provável, eles dão como quase certo que ela vai perder essa votação, mas não sabem ainda se cai o governo, o que vai acontecer. Agora, eu estou acompanhando de perto isso, tenho acompanhado nas últimas semanas bastante o noticiário britânico, de mais de um veículo, para ver como é que vai ficar, porque eu acho muito interessante essa questão do Brexit, né? Porque é realmente ali a alta finança
era a favor da manutenção da União Europeia, pelas questões que eu já falei aqui, inclusive, que a União Europeia é muito boa para a finança, mas foi uma revolta do povo, mais uma vez. Às vezes pelas motivações erradas. Tem muito... uma grande parte da vitória do Brexit foi xenofóbica, dizendo, chega de polonês entrando aqui e tal, mas, de uma certa forma, eu sempre tenho uma esperança quando eu vejo o povo contraposto à pauta da finança. Eu falo assim, a finança precisa levar susto. Até agora, todos os sustos que eles levaram não foram suficientes para os caras falarem, não dá para a gente sangrar tanto esse pessoal. Não dá. O Brexit falei, agora vai. Aí quando foi o Trump derrotou a do sistema, que era Hillary Clinton, eu falei, agora vai. Não vai. Os caras não desistem. Eles querem tirar até a última gota de sangue dos povos. É algo incrível. Só para você ter uma ideia, o Trump vira e mexe, ele é ameaçado de que vai sofrer impeachment, né? E aí a esquerda brasileira que tem um fascínio por impeachment, inclusive para sofrer, né? Não se defende, fica lá fingindo que está fazendo alguma coisa para sofrer impeachment, que não, né? E depois a gente vê o resultado. Mas a questão toda aí é isso aí que você falou, Rômulo, é o envolvimento das pessoas. Soberania popular. A gente não pode ter aí uma massa de alienado do jeito que está tendo em tudo que é canto. Então, algum povo vai ter que dar o exemplo, porque esse exemplo já tem, a Islândia. Mas o preconceito por causa do tamanho da Islândia e tal, não é? E a burrice, aí é mais um escudo. A Islândia deu certo porque é pequeno. Isso aí é desculpa de medroso. Né? Você pega um pequeno exemplo para transformá-lo em grande. Sempre... Não é isso, Patrícia? Então, não. O povo tinha que desligar a Globo e tinha que começar a se espelhar no próprio Brasil, ao invés de querer se espelhar nos Estados Unidos, achando que tudo que é de fora é melhor. Nós três, a gente mora fora do país, a gente sabe muito bem o que funciona e como funciona bem. Eu não canso de falar no Brasil, eu não canso de falar que a construção brasileira, ela é, mesmo a construção que o peão faz na favela, ela é uma construção de alto nível, ela é equivalente à construção de alto nível aqui na Europa. E a gente tem soluções, eu falo, liquidificador aqui na Europa não existe como liquidificador no Brasil. A Cecília Juruá uma vez falou que existiu um desenvolvimento na pesquisa de eletrodomésticos no Brasil que não tem igual. Palha de aço, Bombril, não tem aqui. Então, existe uma série de invenções brasileiras que a gente só tem lá. A música, apesar de a gente ter uma gama gigantesca de música, uma riqueza enorme. Não tem. Patrícia, ralo no banheiro, ralo na cozinha, ralo. Você que está no Brasil, você não sabe a importância do ralo na sua vida. Você sair do Brasil, eu não sei se os Estados Unidos tem, mas aqui na Europa não tem. Você não sabe como um ralo é importante na sua vida, né, Patrícia? Não, um ralo, e assim, a forma da construção toda das partes molhadas ser 2 centímetros mais baixo que o resto da casa, para se tem água, para a água não ir para os outros espaços. Então, é uma forma, uma arquitetura popular, o Carlos Kreves sabe muito bem disso, que tem lá que não tem em outros lugares do mundo. A gente tem que valorizar, o brasileiro tem que olhar para ele mesmo, se identificar como brasileiro e gostar de ser brasileiro. Era o que o presidente Lula, ele valorizou a cachaça no mundo inteiro. Qualquer bar que você vai aqui tem caipirinha. E custa, sei lá, quantos mil euros uma droga, uma caipirinha. Então, sabe, era esse orgulho de ser brasileiro que a gente precisava resgatar, que precisava ter, porque senão... eu apresentei o Duplo Expresso para minha mãe, que está passando uns tempos aqui, ela ficou impressionada, ela adorou o programa, e uma coisa que eu acho que a gente precisa prestar muita atenção é se esse novo governo não vai realmente dividir o país, não vai criar 2 Brasis, entendeu? Um Nordeste, ou mais. Quando eu falo de congolização, eu falo de várias repartições criminosas e comandos diferentes em diferentes regiões do país, Patrícia. Mas isso é uma nova discussão, numa próxima visita sua aqui. Muito obrigado por hoje e a gente se encontra aqui na próxima semana. Obrigado por ter vindo trazer tanta informação importante de uma realidade que parece distante,
mas que está muito relacionada com aquela realidade vivida no Brasil nesse momento. Um abraço para você, Patrícia. Wellington, é isso aí, você não cansa de ressaltar, e eu vou falar aqui de novo. Quando a gente está discutindo, trazendo Patrícia Wauquiez para falar da França, você está falando aí da questão dos sociais-democratas ficando no governo na Suécia, eu falo alguma coisa de outros países aqui, estou falando do Brexit. Todas essas lições da macropolítica são extrapoláveis, são experiências para a nossa luta brasileira. Os desafios que os povos estão enfrentando, inclusive na periferia desenvolvida do capitalismo, que é a Europa, são os mesmos. Está todo mundo contra essa onda globalista financista, a resposta ao soberanismo, mas esse soberanismo vai ser apropriado pela direita, vai ser pela esquerda, o que vai ser? Então, o conflito, a chave, o cerne da finança, querendo extrair o sangue de todo mundo agora, inclusive da periferia desenvolvida, e a precarização do trabalho é universal, e a gente está tentando aprender com experiência, traçar paralelos, ver padrões que se repetem, para tentar trazer isso. Por que foi tão fácil, aproveitando que Patrícia não foi embora ainda, por que foi tão fácil para a gente, Patrícia, identificar que o Haddad era o Macron brasileiro e falar desde o início? Porque a gente viu de perto e viu o paralelo e falou. Aí só meses depois o pessoal vai falar. Então, assim, você precisa, você que está nos assistindo, aprender isso. É muito triste a gente ver que a parte internacional no Brasil, na cobertura, é muito pobre. A gente sabe que o Brasil tende a se ver como uma ilha, tende a ver a disputa política interna como paroquial, quando não é. A gente está sob uma invasão estrangeira, forças estrangeiras agindo no Brasil, privadas e públicas também, de potências estrangeiras, e a gente precisa entender que o Brasil não está isolado, que essas forças estão agindo no Brasil também. Então, quando a gente está aqui falando de Inglaterra, de Brexit, está falando de Suécia, está falando de Suíça, está falando de França, a gente também está falando de Brasil. Então, é muito importante, e eu acho que isso é uma marca aqui do nosso trabalho, né, Wellington? Quanto que a gente preza por essa questão da dimensão internacional. E é uma honra ter uma pessoa como Patrícia, que está numa capital que sempre influenciou, a despeito de sabermos também que existe uma camada da sociedade que é alienada política, não é? E que na Revolução Francesa o povo foi massa de manobra. Basta você ler com alguma crítica que você vai ver que o povo foi enganado na Revolução Francesa, certo? E que ela é apresentada de uma maneira que não é tão real como aconteceu, como o Rômulo já colocou em alguns pontos. Mas a questão aqui é a participação popular, é o envolvimento das pessoas com a política, é isso que importa. Essa coisa de contemplar o falso salvador permite a chegada na política dos Bolsonaros da vida, dos Berlusconis da vida, não é? Na Itália, por exemplo. E essa espera por um salvador da pátria, ela é uma coisa que foi criada pela televisão brasileira, e inclusive com o nome de novela. Com o nome de novela. E para isso, a gente não precisa de uma Globo para dizer o que precisa pensar. Basta olhar para a mesa. Tem comida? Olhar para a carteira de trabalho. Tem contrato de trabalho? Tem o direito de ser trabalhador? Tem o emprego? Se você disser não e a Globo disser sim, aí você vai ver se acredita em você mesmo, no seu prato vazio, ou em Xuxa, com um banquete no café da manhã, fazendo o baixinho imaginar que está comendo junto com ela. Aí você faz esse jejum, ou sei lá, como seria jejum? Seria o que isso aí, Rômulo? Um alimento... Nem sei. A sublimação da alimentação. Nem sei o que é isso. Eu nem sei o que é isso. Perverso, é uma perversidade de qualquer forma. Você sabe, Wellington? É uma humilhação só. Esse caso que você falou do Salvador da Pátria, o plano era o Lima Duarte sair candidato em 89. Foi para isso que foi feita a novela. No final, ele era filiado ao PSDB. No final, acabou sendo Mário Covas e tal, e ele deu para trás. Mas o plano era esse. E assim, seria o cúmulo, né? A gente falava aqui em Patrícia de bolha midiática de lançar o Macron, uma novela da Globo lançar o presidente. Seria o cúmulo do fim da política, realmente. Lançaram o Collor, né? Só um pequeno parênteses aqui. Eles estão falando muito do Bolsonaro. Muito. E mostraram em todos os canais a posse do Bolsonaro e como o Bolsonaro, as novas políticas do Bolsonaro. Eu falei, não, realmente, né? O Bolsonaro está completamente alinhado com o neoliberalismo mundial. Porque para falar tanto dele assim, eu falei, eu não lembro de terem falado desse mesmo jeito da Dilma, do Lula, não lembro. Então, é para desconfiar mesmo, e é para ver que o Brasil vai virar o Congo, o parquinho de diversões. Eu até usei termos mais chulos no Facebook, mas o parquinho de diversões da grande elite mundial, né?
E uma outra coisa que deu muito repercussão aqui também foi a extradição do Batiste, que foi... Que bom, está sendo comemorada aqui, está sendo falada aqui a cada 5 minutos, desde segunda-feira, alguém fala alguma coisa sobre o tema, né? Para desvirtuar a pauta da discussão nacional francesa. Um grande abraço para você, Patrícia. Aproveite a semana, aproveite tudo aí, tudo de bom. Conversamos aqui com a nossa comentarista, doutora Patrícia Vauquier, um currículo amplo, está escrito aí na descrição do programa. Ela já é conhecida nossa e é muito querida, porque também é uma das componentes do núcleo duro aqui do Duplo Expresso, ou seja, tem poder de veto. Patrícia Vauquier, Camila, disserem não, a vaca vai para o brejo. Nem adianta eu e Rômulus e Carlos Krebs arrancarmos os poucos cabelos que ainda restam, porque se o não Fale delas... por você, ué. Não dá muito cabelo aqui, ó. Olha só, tá vendo aí? Olha a lealdade, Rômulo. A solidariedade masculina. Olha só, sobre essa questão aí da Revolução Francesa, temos o prazer de ter João de Ataíde, nosso comentarista, nos assistindo hoje. Ele falou, olá, Rômulos e todos. Os líderes da Revolução Francesa continuam não tendo consenso sobre isso na França, principalmente aquela fase do terror. Mas a base da República é indubitavelmente a Revolução. Para os de esquerda e os de direita, para todos. Eu concordo com você, João, que eu falei justamente era assim, não falei que há uma visão negativa, eu falei que é uma visão nuançada, há nuances, há matizes, em que as pessoas enfatizam também a barbaridade de algumas execuções. Você matou até crianças, com o filho, né, o Luís XVII, que era o filho da Maria Antonieta e do Luís XVI, ele morreu de fome e de tuberculose trancado numa torre, assim, coisas bárbaras, uma criança pequena, entendeu? Coisas completamente bárbaras, execuções de pessoas inocentes, como eu falei, uma falsificação para executarem o Luís XVI, fizeram um julgamento fake, fabricaram provas lá, comunicação, como se ele estivesse falando com a Áustria e tal. Então, assim, de fato, a historiografia marxista, como ela privilegia a questão do menos individual, aquela história, a maneira de ensinar a história com os nomes e datas, e mais a questão de classe, a luta de classe como motor da história, ela um pouco não observa esses dramas humanos, dramas pessoais, como nessas figuras. E na França, há esse matiz. As pessoas, logicamente, eles sabem que vive la République, vive la France, que eles falam. Então, a República vem daí, é verdade, óbvio que a raiz está ali naquela revolução que foi eminentemente liberal burguesa, não é uma revolução... Lógico que o povo entrou, mas como o Wellington falou, primeiro foi um contrabando, o pessoal achou que ia mudar o terceiro estado, entrou a burguesia e no final sai com Napoleão, né? Então, assim, não acabou nem tão liberal quanto as pessoas podiam esperar na expectativa. Você não sabe onde aquilo vai dar. Agora, de fato, há um matiz, né? Mitigar, como é que fala assim? O pessoal vê a questão ali, o prós e o contra, que no Brasil, pelo menos nas aulas que eu tive, não se via aquilo como questão, não se dava tanto destaque à questão do drama individual e da violação humana. É lógico, como eu falo, como eu sou humanista, por isso que eu falei, eu não sou a favor de revolução violenta, porque eu não quero que morra ninguém, nenhuma pessoa, eu sou a favor que ninguém morra. Lógico, eu quero o avanço da luta, a emancipação dos povos, mas em princípio, eu não acho isso necessário. Pode ter gente aí que acha o máximo, tal, e aí bota paredão, fuzila todo mundo. Não é a minha, assim, respeito quem acha, não é a minha. E a última coisa, Wellington, é o seguinte, teve uma correção aí mais cedo do Carlos Krebs do York, com relação àquela dica cultural que eu dei da Gillian Anderson, né, a Agente Scully de Arquivo X, e a série dela Sex Education, Educação Sexual, tem no Netflix. Eu falei que ela é canadense, eles corrigiram dizendo que ela é americana e britânica. É verdade, é porque eu fiquei na cabeça que ela era canadense, o York e Carlos Krebs, porque quando ela estava no auge da fama em Arquivo X, que ela foi eleita a mulher mais sexy, mais desejada do mundo, o pessoal resgatou um filme da origem, quando ela não era famosa dos anos 80, em que ela aparecia nua, e o filme era canadense, o filme independente canadense. Eu pensei, eu pensei, se ela naquele momento, né, quando não era famosa, fazia filme no Canadá, eu chegava no Canadá, mas logicamente que não tem nada a ver, porque a produção audiovisual é bem integrada na América do Norte. Eu fui conferir aqui, de fato, nascida nos Estados Unidos e tem a nacionalidade britânica também, e fala um sotaque britânico perfeito, tanto que está fazendo aí há anos série na BBC e em outros canais britânicos. É isso aí, Rômulus. Hoje eu gostaria de informar o nosso público que
o Duplo Expresso daqui da televisão, nos países nórdicos, ele vai ter o tempo ampliado. Olha só, aquele pessoal trabalhou para tirar o programa do ar e o programa vai ser ampliado. Só está dependendo mesmo de criarmos uma estrutura melhor para definirmos quando vamos começar com um tempo maior do programa. Vamos ter 30 minutos de programa com reposição, ou seja, 1 hora por semana. A gente tem, inclusive, direito de fazer 2 programas de 30 minutos, mas não tem a menor condição de fazer isso, porque, enfim, tudo. E não dá, mas a gente está repetindo o programa. O programa é transmitido às 10 da noite, na sexta, e reprise, né, no domingo, à tarde, final da tarde. E a gente vai ter 25 minutos, na verdade, para gravar, porque 5 minutos desses 30 a TV vai utilizar para divulgar os outros programas da grade de programação, porque o nosso Duplo Expresso está tendo uma boa audiência e recepção, então vai ser usado como alavanca da programação da emissora. E aí, você que está com inveja, a inveja é uma merda, né? Eu adoro sacanear quem usa invejosos. O segredo do sucesso é trabalhar, minha gente. Uma coalizão, né? Assim, realmente, poucas vezes vi um consenso contra, com relação a esse programa que teve. O pessoal trabalhou, todo o pessoal que você imaginar aí, dos mais variados matizes ideológicos, se juntaram para tentar acabar com o programa na Suécia, mas não deu. Pelo contrário, tivemos informação de que vai ser ampliado, dobrado o tempo de duração do programa. Olha aí, né, Wellington? Pois é, Rômulo. Aí a gente hoje vai ter um programa mais curto, porque a gente está preparando uma série de coisas aqui do Duplo Expresso, também tem questões pessoais aí, né, da vida, da rotina, que são tratadas aqui nesse momento do ano, e eu anuncio que o programa de hoje vai ser um pouco menor, hoje e amanhã também, mas eu preferi fazer isso, porque na primeira semana eu gostaria de participar de todos os programas, apesar de ter aí o Carlos Krebs, que poderia entrar tranquilamente para me substituir ou substituir Rômulus, com a grande qualidade que ele tem, a inteligência que ele tem, e sem comprometer em nada. Até do aspecto, do ponto de vista estético, o programa fica mais bonito com Carlos Krebs, com aquela barba dele e tal, né? Então, aquele sotaque do sul, barbaridade. Né? Então, e tem umas cameo appearances, umas aparições sem crédito do alemão, o cachorro dele, também sempre levanta audiência, o pessoal adora animal. As minhas estão muito discretas ultimamente, olha, tá todo mundo dormindo, Tina, Blanca, elas não têm participado esse ano, né? Estão mais ausentes, acho que elas estão cansadas ainda da luta de 2018, Wellington. É isso aí, Rômulo. Então a gente vai fazer a leitura do Superchat mais cedo hoje, prometendo o Drops logo em seguida, e também prometendo a você voltar às 6 da manhã de Brasília com mais um grande programa, tá? Eu quero agradecer a todo mundo que participou do Duplo Expresso na produção, Camila, Carlos Krebs e Orc, que estavam e estão até agora atentos, não a Camila nesse momento mais, mas está já resolvendo outras coisas, mas Carlos Krebs e Orc, sempre atentos a tudo, Patrícia Vauquier, que também ajuda muito e que hoje participou como comentarista, e a você, Rômulus, por mais um programa, mais uma discussão inteligente, hoje trazendo aspectos internacionais muito importantes, porque são debates muito quentes que estão acontecendo aqui, que certamente irão influenciar na forma de pensar e agir do político e do eleitor de diversos outros países, e certamente irão contaminar ou contagiar, dependendo da forma como seja visto, né? outros povos. Foi assim com a escola literária. O barroco saía, na verdade, daqui da Europa e chegava muito depois no Brasil, né? A escola barroca com Gregório de Matos, etc. Por exemplo, no Brasil chegou quase 100 anos depois do barroco europeu. Já estava sendo vivida outra escola literária na época na Europa, enquanto o barroco chegava no Brasil. Isso é apenas um dos exemplos onde eu tenho bastante conhecimento, porque eu fui professor da escola barroca e etc. na época que eu estudava letras. Olha só que coisa. Mas vamos ler. Rômulus, vamos ler o superchat. Já chegou para você o superchat? Chegou sim, olha. Hoje a gente não teve nenhum superchat, galera. Então a gente tem um de ontem, antes do término do programa, que é o seguinte. O Leonardo Souza ontem falou o seguinte: pessoal do Duplo Expresso, apreciamos a qualidade do trabalho de vocês. Isso era número 1.
Número 2, belo presente de final de ano. Eu diria que foi A Arte da Guerra e o Príncipe. Ele está falando, logicamente, da retrospectiva que a gente fez sobre o elo de Eduardo Cunha com certos políticos, 2 políticos, no caso, do Partido dos Trabalhadores, ao menos, e jornalistas da Globosfera, falsamente progressista, que foi um presente de Natal e um presente de Ano Novo. Já falamos, se você quiser, vá lá do duploexpresso.com e reveja isso. E o número 3 também queria a indulgência expressional, daquela que eu falei, tá perdoado quem ficou na nossa ausência aí, vendo porcaria de coisa desse pessoal que fica combinando pauta com o outro lado para impedir o verdadeiro debate brasileiro, tá perdoado. A gente entende que na ausência realmente foi alguma coisa, né? O pessoal adquire o hábito. Aliás, Wellington, por último, ele comentar sobre isso. Você lembra, Wellington, que a gente comentou aqui, que era muito esquisita um certo site aí, né, central de alguma coisa, que fazia arrecadação para fazer pesquisa eleitoral, que era uma coisa incrível, assim, em um dia, 150 mil. A gente sabe que não tem, inclusive um Expresso nos contou que a Rádio Globo, líder de audiência no Rio de Janeiro, foi fazer uma vaquinha desse tipo, e em 6 meses conseguiu 30 mil, uma coisa assim. Os caras em um dia conseguiram 150 mil. A Globo, hein? A Globo, com o mecanismo de difusão da Globo, conseguiu 40 mil, porque não há cultura no Brasil realmente dessa coisa de participação. Inclusive, a gente nem pede muito aqui, a gente sempre fala, você pode contribuir na vaquinha, você pode contribuir, né, o depósito encontro, não sei se ainda tem, mas lá no Facebook também tem doação, tem a questão do Patreon, também aí o Superchat, são os mecanismos que você pode contribuir. A gente nem fala muito porque, de uma certa forma, a gente que está por ativismo, mas a gente sabe que não tem um teto, porque não é da cultura brasileira, até as pessoas têm dificuldade também, contribuir. Logicamente que nos ajuda aqui a entrar e dividir a conta, mas a gente sabe que não é, a gente sabe da dificuldade, então a gente não dá ênfase, primeiro que a gente se sente sem graça também de ficar pedindo, não me sinto confortável com isso, mas também porque sabe que não tem como tirar leite de pedra, dali não vai vir muita coisa. Mas olha que interessante, Wellington, lá na campanha o pessoal levantava 150 mil em um dia. Repare que a Central do Plano B lançou um negócio aí de, né, jornalista da democracia e tal, um coletivo, e aí tem a doação também. Então, com o mesmo esquema de divulgação, há muito mais tempo, e levantaram 10 mil só até agora, que não paga nem o que eles querem dar de salário para um daqueles jornalistas. Não é interessante como é que na campanha, para pagar as pesquisa fake, inclusive, dizendo que tinha 50-50, que ia ser voto a voto, a disputa no segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, os caras levantavam 150 mil em um dia. Eu já contei, acabei de falar aqui na França que fizeram uma vaquinha de mentira lá da polícia, que botaram os robôs para esquentar dinheiro frio. Isso aí, esquentar caixa 2, esquentar dinheiro frio. Será que era isso lá? Da noite para o dia chegava a 150 mil e agora só tem 10? Quem sabe agora com essa dica que a gente está dando aqui, Wellington, dizer que tá feio isso, né? A discrepância entre o resultado da vaquinha 2 meses atrás e agora, o pessoal não vai justamente conseguir aí dar um gás artificial com o robô e subir esse negócio esquentando aí, talvez, possivelmente, dinheiro frio, Wellington Calazans. Pois é, Rômulo, mesmo não tendo chorado, mas com um tom de choro, quem não chora não ama, Liege Vieira e Nils ICRP Calves participaram aqui do Superchat. Não falaram... É o nosso fidalgo ibérico, ele. Tem uns 8 sobrenomes. Então, participaram e nós somos gratos a vocês por isso, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a você por mais um programa. Obrigado, Rômulo e toda a equipe do Duplo Expresso. Carlos Krebs está aqui escrevendo que ele fala português, eu falo baianês. Olha só, tá bom. Tudo guardado, Krebs. Isso vai para alguma conta, em algum momento nós vamos acertar isso. Um grande abraço para você, tudo de bom. Bom dia, amanhã às 6 da manhã a gente volta com mais 6 da manhã de Brasília, a gente volta com mais um programa Duplo Expresso. Daqui a pouquinho tem o Drops, que é o resumo desse programa. Grande abraço.